Oi, tudo bem? O vídeo de hoje se deu a partir de uma conversa que eu tive esses dias com o Diogo, pensando como a gente educa, como a gente leva o dia a dia da Lelê e como a gente quer fazer com a Serena. Então, coisas que a gente quer repetir e coisas que a gente quer fazer diferente. Eu vou dividir em dois vídeos para poder falar um pouco mais, explorar cada item. E aí a gente listou 5. Eu fiz com a ajuda dele, eu não fiz sozinha. A gente listou 5 coisas de cada um dos lados, do que foi bom e do que a gente não achou bom, pra contar aqui e de repente poder trocar ou até influenciar mães que são de primeira viagem e estão um pouquinho antes da gente. Bom, a primeira coisa que eu sou a louca e repetiria com toda certeza é rotina. Pra mim, assim, é fundamental. Além de eu ver os benefícios com a Lelê, vai muito de encontro com a minha personalidade. Eu gosto da previsibilidade do dia, eu gosto de saber o que vai acontecer, de planejar. Então, assim, rotina pra mim é Deus no céu, rotina na terra, sabe assim? Eu pretendo realmente fazer completamente igual com a Serena. Completamente não, porque a palavra completamente é meio forte. Mas eu gosto de ter horários pra comer, eu gosto de ter horários pra dormir. A Lelê funciona como um reloginho, assim. Esses dias eu até falei no Stories, eu precisava que a Lelê cochilasse mais cedo e manipulei e consegui o dia perfeitamente. Aí perguntaram, como é que você faz isso e tal? Eu consigo porque ela é um reloginho, então eu já sei onde mexer e ela responde muito certinho pra mim. Mas eu acho que se a criança é meio bagunçadinha, fica difícil essas manipulações quando a gente precisa. Eu procuro não manipular, normalmente a gente tem a rotina bem certinha. E ó, vou dizer que até depois dos 2 anos, eu ainda fazia assim super rígida de dia de semana, de fim de semana. É uma coisa bem, assim, de insistência, de você realmente fazer certinho, na minha concepção. Tem perdas, entre aspas? Tem. E eu acho que as perdas são muito mais pra gente do que pra criança em si. Então, muitas vezes a gente se privou de programas, muitas vezes a gente organiza o dia em função da rotina dela, às vezes em detrimento do que a gente gostaria de estar fazendo, mas a gente prioriza a rotina dela. Então, não é simples. Eu entendo quem fale, não é a minha, eu gosto de ser mais relax, eu gosto de levar mais numa boa, eu super entendo. Mas pra mim faz diferença. Toda vez que a gente viaja e a gente entra em contato com outras famílias que têm uma rotina muito mais flexível, e eu vejo a dificuldade das crianças dormirem, ou eu vejo a falta de previsibilidade do dia, pra mim, percebo que eu não gosto. Não tô criticando, eu acho que realmente cada casa decide o que funciona pra si, e essas minhas amigas que eu tenho levam super bem, na verdade elas preferem dessa forma, combina com o estilo de vida delas, mas pra gente não combina. Então eu realmente pretendo repetir na Serena e deixar ela regradinha desde sempre. Muitas vezes me perguntam quando eu comecei a rotina, e a verdade é que eu comecei desde que a gente voltou da maternidade. É claro que com a criança recém-nascida você não tem uma super estruturação, mas você vai fazendo tudo do mesmo jeitinho. A repetição, a sequência de acontecimentos deve ser todo dia a mesma. E aí, naturalmente, a criança vai criando a rotininha dela, os horarinhos dela. Isso pra mim é fundamental. 2. Dormir no próprio quarto. A Lelê foi pro bercinho, pro quarto dela com 2 meses. Antes disso, ela ficava no Moisés, no carrinho mesmo, lá no nosso quarto. E quando eu me senti segura, quando eu achei que já tava tudo bem, ela tava espaçando mais à noite, eu coloquei ela no berço e ela foi, assim, muito tranquila. Eu gostei da ideia de não ter prolongado muito o tempo dela no nosso quarto. Eu não critico quem faz cama compartilhada ou quem gosta disso, mas pra gente não funciona tão bem. Assim, é uma delícia, na verdade eu sei que é uma delícia, eu já fiz várias vezes, já tive umas fases, mas eu acordo quebrada, eu acho as crianças super espaçosas e a gente fica se encolhendo com medo de ir pra cima deles, então eu acordo cheia de dor nas costas, cansada, o Diogo também. Pra gente não funciona legal. Então eu pretendo não prolongar o tempo da Serena no nosso quarto
também. Número 3, não ninar. A Lelê, a gente começou muito certinho. Eu falava pra todo mundo, não fica ninando, não fica empurrando o carrinho enquanto ela tá no carrinho. Mas em algum momento, ela começou a querer que ninasse ela. E aí no cansaço da madrugada, naquela coisa meio de resolver logo, a gente começou a ninar. No começo era simples, era fácil, era uma delícia. Só que a criança vai ficando pesada, vai ficando muito pesada. E ela acostuma com esse ninar. Então eu paguei, assim, minhas costas pagaram, na verdade, num dado momento, porque aí ela acostumou, ela não queria de outro jeito, e aí eu me vi assim naquela situação, meu Deus do céu, eu não aguento mais ninar essa menina que tá pesada, sabe? Então eu pretendo começar como eu comecei com a Lelê e não desvirtuar do meu caminho. Não ninar a Serena. Eu vou ser bem firme nisso. Eu acho que assim, ficar no colo, isso não quer dizer não dar colo. Fica no colo e tudo mais, mas sem o balancinho, sem o, sabe, o chacoalho que caracteriza o ninar. Porque a criança acostuma, realmente. E aí ela passa a demandar aquilo até a hora que ela fica pesada demais. Número 4. Quem me conhece de perto, assim, ou até seguidoras mais antigas, sabe quão chata eu sou com a alimentação. Eu sou super metódica, eu sou bem detalhista, assim, em coisas que eu quero que ela coma, em coisas que eu não quero que ela coma. E eu gosto de manter essa rigidez, vamos dizer, prevalecendo pro bom caminho. Com a Serena, eu queria fazer igual, mas como mãe de segunda viagem, eu tenho plena consciência que vai ser mais difícil. Porque ela vai ver a Helena comendo uma série de coisas que a Lelê não comia na idade dela. Ela vai ter contato muito antes. Eu acho que o problema do segundo filho é que acaba antecipando mesmo uma série de coisas. Justamente por ver o irmão, por ter o contato, por estar ali, né? Assim, por exemplo, a Lelê mesmo, eu não tinha tantas festas infantis quando ela era naniquinha. Agora eu vou ter um bando com a Serena, porque são os amiguinhos da Lelê, são os filhos das minhas amigas. Enfim, eu acho que vai ser difícil eu conseguir, mas eu pretendo, aquele sonho de que ainda não aconteceu, manter uma boa alimentação com a Serena o máximo que eu puder, vamos dizer assim. Quinto e último item é estimular a independência. Eu sou muito de encorajar, o Diogo que lembrou disso, porque às vezes ele tem até certos receios bem maiores que os meus. Eu sou muito de vai, se joga, se cair vai fazer um raladinho, mas faz parte da infância. Eu acho que até o raladinho faz parte. Eu realmente só proíbo, só limito aquilo que de fato pode trazer uma consequência grave. O Diogo me acha até meio inconsequente às vezes, mas eu sou de se joga, sabe? Às vezes ela fala, mamãe, faz tal coisa pra mim? Não, Lelê, vai você. Eu sempre encorajo ela, claro, dentro dos limites dela, dentro do que eu vejo que ela tá conseguindo, as habilidades dela. Nunca me excedi muito, tanto que ela nunca teve nenhum grande acidente, não sei se por sorte ou por prudência minha, mas eu gosto de estimular isso. Eu gosto de criança que se joga, que é corajosa, assim, sabe? Eu acho uma característica muito boa. Eu fico com dó daquela criança que fica tão agarrado na mãe que acaba perdendo oportunidades de brincar, oportunidades de sair com pessoas, assim, sei lá, por exemplo, a gente tá em Mogi, a Lelê quer ir no parquinho e eu tô precisando tomar banho. Aí alguém fala, eu levo a Lelê no parquinho. Eu conheço crianças que jamais iriam com outros, entendeu? A Lelê não, ela se joga. Poxa, ela vai perder a oportunidade de ir no parquinho? Não, quem quer me levar eu tô indo, sabe assim? E eu gosto dessa característica. Eu acho que muito tem da personalidade da criança, não tem o que fazer, e muito é da nossa conduta também, um pedaço é da nossa conduta. Então eu realmente gostaria de estimular isso na Serena e que ela fosse destemida, como eu vejo a Lelê sendo bastante. Eu admiro isso dela, eu tenho orgulho dela e da minha atitude com ela, então é uma coisa que eu quero repetir. Bom, esses foram os meus 5 itens que eu quero manter, e depois eu volto contando os 5 que, ó, deram errado, vamos fazer diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar. Aliás, vamos abrir esse canal aqui? Comentem o que vocês fariam igual no segundo filho. Estando grávida ou não estando grávida, vamos falar hipoteticamente o que vocês acharam que deu super certo e vocês querem repetir. Eu vou esperar para ler os comentários para quem sabe eu não mudar as minhas condutas aqui também. Beijo, tchau, tchau!